Convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor, assim diz Jesus: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Amém? Eu queria frisar essa parte. O Espírito da verdade amém? No 17 vai dizer assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vocês conhecem. Então fala com o seu irmão aí, você conhece. Você conhece. Então se você conhece, e se você sabe que Ele habita em você, se você sabe que Ele está aqui, amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, porque queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ó Pai, sentir o Teu toque. Espírito Santo, se mova neste lugar, se mova nos corações, se mova nas vidas, se mova na minha vida, se mova em todo o meu ser. Enche a minha vida da Tua presença e enche o coração dos meus irmãos com a Tua presença. Se faz presente neste lugar, Espírito Santo, de maneira visível, palpável, perceptível a nós. Nós queremos Te sentir, nós queremos, Deus, ter a certeza que o Senhor se move em nosso meio, e nós cremos nisso. Por isso nós glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Você pode se sentar. Glória a Deus. Nós estamos nessa série sobre o Espírito Santo. Obrigado. Sobre o Espírito Santo. E aí, e o título é Enchei-vos do Espírito. E quando eu olhei esse título, o próprio Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Algo que o pastor Everton já falou, outros pastores já falou, eu já falei, mas o Espírito Santo me traz aqui nessa noite para confirmar algo ao seu coração, para que você tenha certeza de quem é o Espírito Santo. E se então nós queremos encher dele, se nós queremos estar cheio dele, algo primordial e principal é saber quem Ele é. É saber o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso saber quem Ele é. Se Ele me encher, o que Ele pode fazer? Se Ele me encher, o que pode acontecer?
Eu preciso saber disso. E aí, eu peguei o manual da Igreja Nazareno, para mim saber o que a Igreja Nazareno, ela fala no seu manual sobre o Espírito Santo. E ela vai dizer assim: cremos no Espírito Santo, amém? Você crê? Você é um nazareno, glória a Deus. Então você crê no Espírito Santo, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sempre presente e operando eficazmente com a Igreja de Cristo no seu interior, amém? Então o Espírito Santo, nós cremos que Ele opera eficazmente. Ele não parou, Ele não cessou, Ele continua operando eficazmente. Na Igreja de Cristo, não só na Igreja de Nazareno, o manual fala na Igreja de Cristo, Ele está operando eficazmente no interior das nossas vidas, da igreja. E esse próprio Espírito, ele está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus Cristo, amém? Então nós cremos que o Espírito Santo, ele está agindo eficazmente, que ele está levando as pessoas ao arrependimento e a crerem nele, a se santificar e a serem guiados na verdade. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, nós entendemos que ele opera até hoje, vai continuar operando eficientemente no nosso meio, amém? E quando a gente vai ler na Bíblia sobre o Espírito Santo, em várias passagens, a gente vai gerando o entendimento do que ele é. Então quando a gente pega informações da Bíblia, nós vamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, confirmando aquilo que o manual fala. Ele é um ser, ele é uma pessoa, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem determinação. Esse é o Espírito Santo. A palavra também revela que o Espírito Santo, ele não é uma força abstrata. E quando eu falo disso, eu lembro do pastor até falando isso aqui na igreja. Então o Espírito Santo não é uma força abstrata, nenhum poder ou uma coisa. Ele é uma pessoa da Trindade. Então isso precisa ficar claro, que ele age de acordo com a sua vontade. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma força. Ele tem poder. Ele tem força. Amém? E para isso também, para conhecer o Espírito Santo, eu preciso saber características. Porque geralmente qualquer pessoa que a gente conheça um pouco mais, que a gente conviva mais um pouco, a gente vai começar a perceber características dessa pessoa. Então se eu quero conhecer o Espírito Santo, eu preciso começar a entender as características dele. Aquilo que ele é, aquilo que ele pode fazer. Eu preciso conhecer as características do Espírito Santo. A partir do momento que eu conheço as características dele, ele vai se revelando a mim e a você. E ele vai mostrar para mim e para você aquilo que ele faz, aquilo que ele fez e aquilo que ele pode fazer na sua vida, amém? Quando nós conhecemos a característica do Espírito Santo, nós vamos ter certeza, ele pode fazer grandes coisas na minha vida. Porque ele tem poder. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é um intercessor. Em Romanos 8, 26 e 28, vai falar sobre isso. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar,
E o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Então esse é o Espírito Santo. Ele é aquele que intercede por nós, aquele que traduz aquilo que está sendo gerado no nosso interior, e muitas vezes nem conseguimos expressar com os nossos lábios. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Esse mesmo Espírito Santo, ele nos guia e nos conduz. Nós vamos ler em João 16, 13, vai falar sobre isso. João 16, 13 vai dizer assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão a acontecer. Então esse Espírito, ele vai nos conduzir e ele vai nos guiar. Ele vai nos mostrar o caminho. E esse mesmo Espírito Santo, ele nos ama. Em Romanos 15, 30, vai falar do amor dele. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutes juntamente comigo, nas orações a Deus e a meu favor. Então ele nos ama, ele revela esse amor a nós. Ele chama os homens para o serviço. Ele em Atos 13, 2, ele fala e chama pessoas para o trabalho, para a função de levar o Evangelho. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo Atos 13, 2. Pensei, será que eu estou ruim da leitura assim, gente? Estou com uma coisa na cabeça, estou falando outra. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então ele chamou aí 2 homens. E talvez, eu creio que ele já te chamou, está te chamando para a obra, porque ele mesmo te chama, e ele é o mesmo que te guia, que mostra o caminho, amém? Então quando ele te chamar, você não vai estar perdido, porque ele vai te guiar, porque esse mesmo Espírito que chama, que separa, é o mesmo que conduz. Amém? Glória a Deus. E esse mesmo Espírito, que ele te chama, que intercede por você e por mim, que ele nos chama, ele nos guia, e ele nos capacita, e ele nos capacita com dons. Então, se nós formos abrir a Bíblia, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dado o mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dado variedade de línguas, e a outro
capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então a pessoa do Espírito Santo, Ele nos chama, Ele nos mostra o caminho, e Ele nos dá dom, para visando um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é a capacidade que Ele nos dá de sermos enviados a salvar vidas. Ele nos capacita a sermos usados no reino dEle. Então, você não está aqui só para ouvir, mas você está aqui para ser capacitado para o Espírito Santo, para um fim proveitoso, para a manifestação do reino dEle. Você que está aqui, não aquele que faltou. Talvez você está pensando, não, mas podia tal pessoa estar aqui. Não, é você. Se você está aqui, esse Espírito Santo, que é uma pessoa que tem sentimento, que tem planos, Ele está falando com você. Então eu queria que você entendesse que essa pessoa da Trindade, Ele intercede por nós, Ele nos guia, Ele nos ama, Ele nos chama ao trabalho, ao serviço dEle, Ele nos dispensa dons sobre a minha vida e sobre a sua, para que nós tenhamos um fim proveitoso, que é manifestar o reino dEle nessa terra, amém? Não é só para nós, não é só para que eu tenha isso, para que eu viva isso, não. Ele é uma pessoa que fala comigo, com você, que mostra o caminho. E eu sei disso, porque eu senti isso na pele, eu ouvi a voz dele, eu vi ele falando comigo isso. Eu já testemunhei isso na igreja, mas eu vou repetir. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida e transformou minha vida, me fez uma nova criatura, eu me alegrei com Ele, com tudo que Ele fez na minha vida. Mas diante do espelho, diante do Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, mas eu não vou sair pregando para ninguém, eu não vou sair falando do Senhor para ninguém, eu vou só preocupar com a minha vida, para que eu não volte a cometer os mesmos erros, para que eu não volte a cometer as mesmas falhas. Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro, mas eu não vou falar, eu vou só preocupar com a minha vida, eu vou me esforçar em me santificar, em buscar o Senhor, mas eu não quero sair falando para as pessoas, eu vou preocupar comigo. E diante daquele espelho, do banheiro, embaçado, Ele falou comigo: você poderia ter morrido, você não morreu. Você poderia ter saído liso, sem nada, mas eu deixei cicatriz no seu rosto, e essa cicatriz vai servir para que você lembre do que eu fiz na sua vida. E se alguém tiver dúvida, você vai ter uma cicatriz, porque isso é uma comprovação do que eu fiz na sua vida. Por isso eu deixei uma cicatriz. Eu não entendia muito, não queria muito, mas naquela hora eu fui impactado, que eu tinha que falar de Jesus, mas nunca pensei em estar no altar pregando, ou muito menos sendo pastor. Eu entendi que naquela hora, se alguém me perguntasse, eu poderia falar de Jesus, e se alguém me perguntasse o que tinha acontecido com a minha vida, eu poderia testemunhar, mas não ser um pregador da palavra. Mas é o Senhor que nos conduz, é Ele que nos guia, e Ele que traça um destino para nós, é Ele que faz isso. A única coisa que eu me dispus é a obedecer a Ele, a ouvir a voz do Espírito Santo, nos mínimos detalhes,
Em tudo que eu fizesse, eu queria ouvir a voz dele. Eu não queria que a voz dele cessasse no meu coração e no meu espírito. Por isso, eu estou aqui. Porque ele me guiou. Porque ele me chamou. Então a gente vai olhando as características do Espírito Santo, vai mexendo com a gente. Eu falei algumas, citei algumas, e agora eu quero citar mais uma. O Espírito Santo, ele tem poder. Amém? Amém? Ele tem poder. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperanças no poder do Espírito Santo. Amém? No poder do Espírito Santo. E de todos esses pontos e características do Espírito Santo, quando eu cheguei nesse poder do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começou a ministrar coisas no meu espírito. Ele começou a ministrar visões. Eu fui contemplando o poder dele, ele foi ministrando a manifestação dele, do poder dele. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite, amém? Quando eu fui ver o poder de Deus, essa palavra poder, que vem do grego, dunamis, significa força. E aí quando eu vi dunamis, aí você já vai para dinamite, explosão. E aí o Espírito Santo foi ministrando no meu espírito sobre o que uma dinamite faz. O poder que o dinamite tem, desse poder do dunamis, da dinamite. E aí logo eu comecei a lembrar, o Espírito Santo me mostrou uma pedreira. Eu não vou falar os termos técnicos, porque tem professor aqui de pedreira, então vou falar por alto. Então eu comecei a ver. E antes de colocar a dinamite, preparar para detonação, há todo um processo. Então você olha, chega no terreno, e ali tem umas árvores, ali tem um mato, ali tem espinho, e ali é feita uma sondagem. Sonda-se aquele terreno. E lá na perfuração, se analisa o que está ali debaixo. Talvez naquele momento, o que tem ali é um capim, um mato, uma capoeira. Mas quando aquela sonda penetra na terra, vai afundando e chega na rocha, ela percebe que ali tem algo diferente, ali tem uma rocha. E logo se prepara os equipamentos para limpar aquele terreno. O que importa ali é aquilo que está lá embaixo. O que importa não é a terra, não é o mato ali, mas a rocha que está ali. Então vem máquinas, fazem a limpeza, encontram aquela rocha. E quando eles encontram a rocha, novamente é perfurado. O mestre da perfuração está ali, pastor Vantes, o Henrique, não veio. Perfuração. Então começa a perfurar a rocha, mais um pouco. Vai perfurando. E depois ali é colocado um material para detonar aquilo ali. Que no caso, a dinamite.
Então, ali, depois de todo um preparo, aí é acionado um dispositivo e uma grande explosão acontece. Então aquilo que estava dentro ali, daquela rocha, expande e há uma explosão. Um barulho alto, intenso, muita poeira. E depois de algum instante, aquela poeira começa a baixar. E ali se descobre como aquela rocha está. Ali se descobre, muitas vezes, o que ninguém viu. Mas ali era um terreno onde havia embaixo pedras preciosas, pedras de valor. E ninguém sabia. E trazendo isso para a nossa vida. Talvez quando nós andávamos na rua, quando as pessoas olhavam para nós, poderiam olhar e seria um pasto, apenas um mato, apenas uma capoeira, com baixo valor e pouca perspectiva de ser utilizado. E ali podia passar e não perceber nada, passar e não achar importância nenhuma. É apenas mais algum um território de mato. E assim somos nós. Talvez nós passávamos pela rua, andávamos pela cidade e nós éramos comuns para o mundo. Mas o Espírito Santo, ele tem um poder de bocar a sonda, sondar os nossos corações, sondar as nossas vidas e enxergar em nós pedras preciosas. Então, quando ninguém achava nada, aqui não tem nada, aqui é apenas mato, o Espírito Santo sondou o seu coração, sondou a sua vida e falou: eu vou colocar uma sonda aqui, porque eu sei que ali há uma pedra preciosa, e quando eu detonar ela, as pessoas vão ver o valor dela. Quando eu detonar ela, as pessoas vão ver a beleza dela. Esse é o processo da nossa vida. Ninguém vê nada, ninguém dá valor por nada, mas o Espírito Santo vem, ele remove a terra, ele remove a sujeira, ele começa a limpar, e ele fala assim: ó, aqui tem algo precioso, aqui tem algo de valor. Ninguém viu, ninguém está vendo, mas eu vi. Eu vou preparar tudo aqui, e quando acontecer, e detonar, e explodir, vai acontecer algo sobrenatural e vai surgir uma pedra preciosa. Ninguém viu, ninguém conhece. Todo mundo acha que é só rocha. Não, é uma pedra de valor. Eu e vocês fomos assim. O que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida é nos moldar, é trabalhar na nossa vida. Ele pegar nós como pedra bruta, que muitas vezes não tem utilidade, mas quando ele nos moldar, ele moldar nosso formato, algo vai acontecer, algo vai ser mudado, algo vai ser transformado. O Espírito Santo, ele não te vê como o mundo vê. O Espírito Santo não te olha como o mundo vê, porque ele tem o poder de penetrar. E o Espírito Santo, ele consegue ver em nós valor que ninguém consegue ver. Quando ninguém gerar expectativas sobre a sua vida, o Espírito Santo já está te sondando. Ele já está te preparando para um fim proveitoso. Você precisa crer nisso.
Talvez nessa noite Ele quer te tornar uma pedra angular, uma pedra que pode suportar uma estrutura. Talvez hoje, as cacetadas, talvez você sinta se sinta incomodado. Não se preocupe. Talvez Ele está te batendo hoje, mas Ele está te moldando. Ele está te formando para que você se torne uma pedra perfeita, trabalhada por Ele. Não é por qualquer um, é pelo próprio Espírito Santo. Amém? Ele vê esse valor em você. É Ele que vê. Talvez você nunca tenha ouvido de ninguém. Você não tenha ouvido elogios. Você não tenha ouvido palavras de coach. Ou tenha ouvido. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele quer te guiar. Ele quer te moldar. Vai sair uma lasca ali, uma aqui, vai. Vai soltar umas lascas, vai. Como eu falei na pedreira, depois que estoura, durante um bom período, vai ter muita poeira. Só depois que a poeira baixa, é que você vai ver o que aconteceu. Qual o efeito teve? O que aconteceu ali? E talvez no momento da sua vida, a poeira esteja alta. Mas ela vai baixar. E quando ela baixar, as pessoas vão ver que algo aconteceu quando o Espírito Santo manifestou o poder sobre a sua vida. E Ele transformou algo de dentro para fora. Aleluia. O Espírito Santo te vê. E Ele quer te moldar. Ele quer te transformar. Ele quer te fazer uma pedra de valor. Uma pedra com utilidade para o reino dEle. Você vai ser precioso não só para as pessoas, mas para o reino do Senhor. Para isso nós precisamos crer no Espírito Santo, crer no poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos crer nele. Algumas coisas que eu falei aqui é para que a gente reforçasse aquilo que nós sabemos sobre ele, característica dele, aquilo que ele faz e aquilo que ele pode fazer. Mas isso tudo eu preciso crer. Para que algo aconteça, eu preciso crer no poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos viver a ação do Espírito Santo. Viver a ação do Espírito Santo. Ah, pastor, mas como que faz para viver a ação do Espírito Santo? Eu vou te falar 3 formas. A primeira forma, nós sabemos como o Espírito Santo tem agido, como o Espírito Santo tem feito, o que ele tem feito. Hoje está muito fácil. Eu pego o celular e eu começo a ver testemunhos. Eu ligo a televisão, eu vejo o culto, eu vejo testemunhos daquilo que o Espírito Santo fez na vida de várias pessoas em várias partes do mundo. E aí eu vejo testemunhos em São Paulo, em Brasília, na Bahia, várias partes do Brasil, fora do Brasil.
E eu vejo o Espírito Santo se manifestando e as pessoas testemunhando em vários lugares, manifestações poderosas do Espírito Santo, o Espírito Santo curando, o Espírito Santo libertando. E essa é a primeira forma de eu e você vermos a ação do Espírito Santo. Através da internet, através da televisão, desses meios. Nós poderemos ver vários testemunhos, várias coisas maravilhosas que o Espírito Santo fez e está fazendo. A segunda coisa, a segunda forma de nós vermos o Espírito Santo agir é através de pessoas, pessoalmente. Aí uma pessoa vem e testemunha algo para nós. Oh, o Espírito Santo fez isso. Você fala, oh, glória a Deus. E aí você chega na igreja, a pessoa pede uma oportunidade de dar um testemunho. Você fala, oh, o Espírito Santo está agindo aqui perto, porque essa pessoa é aqui da cidade, essa pessoa é do meu bairro. Então aquele mesmo Espírito Santo, que eu ouço testemunhos dele em várias partes do Brasil, do mundo, muitas vezes eu ouço esse testemunho desse mesmo Espírito Santo agindo perto de mim. E eu conheço essa pessoa. E eu vou a fundo e eu percebo que aquilo que ela testemunhou é real, é verdadeiro. Então esse Espírito Santo, ele está agindo. Amém? E a terceira forma de nós vermos o poder do Espírito Santo é sentindo na pele. Então a terceira forma de eu sentir, de ver o poder do Espírito Santo é sentir na pele. É eu passar de um ouvinte de milagres, de um ouvinte de manifestação do poder e ser testemunha do poder do Espírito Santo. Porque agora eu só não ouço, mas eu falo. Eu só não vejo, mas eu vivo. Porque o mesmo Espírito Santo, ele age na minha e na sua vida, amém? Então se você não tem sentido, você tem vivido só das coisas que você tem ouvido, passe a sentir na pele o poder do Espírito Santo. E essa série de pregação é para que a manifestação do Espírito Santo se torne tão próxima de você, que o próximo a sentir na pele o poder do Espírito Santo vai ser você. Você vai poder entrar na fila e testemunhar aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida. É muito bom reproduzir testemunhos maravilhosos, poderosos, e a gente consegue decorar aqueles testemunhos do poder de Deus. Isso é maravilhoso, nos alegra, fortalece a nossa fé. Mas aquilo que vai fortalecer a sua fé e do seu irmão é quando você testemunhar do poder do Espírito Santo tocando na sua vida, liberando cura sobre a sua vida, transformando a sua vida, libertando a sua vida e fazendo você fluir nos dons dele. Aleluia. Ele está aqui, amém? Se ele está aqui, sinta ele. Perceba ele. Não fique distraído. Busque ele. Busca sentir ele. Se você está no culto do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, busque ele, procure ele, se achegue a ele. E o poder do Espírito Santo transforma as nossas vidas, amém? A manifestação do Espírito Santo
ela transforma o nosso viver, ela quebra os nossos paradigmas. Quando o Espírito Santo nos toca, nós somos transformados por Ele. Eu sou maravilhado com o Espírito Santo de Deus, com a manifestação do poder dEle. Porque um período da minha vida, eu entendia Deus, Jesus, Espírito Santo. Eu lia a Bíblia e eu via Deus, Jesus, Espírito Santo. E quando eu via manifestações do Espírito Santo, isso me incomodava. Muitas vezes gerava em mim críticas. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu ia na igreja. Mas quando eu passava perto de uma igreja, onde o poder do Espírito Santo estava se manifestando poderosamente, e eu passava e olhava, eu fazia alguns questionamentos. E os questionamentos que eu fazia era: para que orar tão alto? Para que gritar? Por que não ora um de cada vez? Se eu não estou entendendo, também talvez Deus não entenda. Por que só uma pessoa não ora? Para que isso? E esses eram os meus questionamentos. Essas eram as minhas críticas. A pessoa falava: o Espírito Santo tocou, o Espírito Santo me tocou, e o Espírito Santo fez isso na minha vida. Aquilo não me emocionava muito. Eu achava que a pessoa estava emocionada. Mas a gente muda toda a nossa visão do Espírito Santo quando a gente é tocada por Ele. Quando Ele nos toca, então tudo aquilo que você achava muitas vezes que é desnecessário, aquilo se torna tão importante para a nossa vida. E eu passei por isso, eu vivi isso. Eu vivi o poder do Espírito Santo na pele. Eu já contei isso, eu vou contar mais dessa vez, porque eu creio que vai fazer sentido para vocês entender o que é o Espírito Santo de tocar na pele. Eu tinha me acidentado e eu fui para Contagem. Fui levado para lá. E lá eu comecei a ir na igreja com meu irmão, com a família dele. Quando eu saí daqui de Barroso, foi a minha sobrinha que arrumou até minhas roupas, para mim que eu fosse para lá. Pôs numa bolsa, numa mochila, e eu fui. E no primeiro culto que eu fui, uma pessoa que era insensível a certas coisas, achavam certas coisas necessárias, achavam que certas coisas não precisavam para cultuar a Deus, para adorar a Deus não precisa disso, para adorar a Deus não precisa disso. Isso é emoção. Esse mesmo homem chega naquela igreja, chega querendo sentar lá atrás, mas não tem lugar, vai e senta no primeiro banco. Senta no primeiro banco. E o pastor começa a pregar. E da metade da mensagem para lá,
Ele começou só a falar de mim. Ele começou só a falar de mim, só de mim. E aquilo foi me incomodando. Porque ele sabia tanta coisa da minha vida. Ele sabia muitos detalhes de como eu estava naquela noite ali. E aquilo eu não entendia. Eu não entendi que o Espírito Santo podia fazer isso. Que o Espírito Santo revelava ao pastor. Que o Espírito Santo revelava ao servo dele. Mas quando eu me incomodei com aquilo, meu lado humano, a primeira coisa que eu falei, eu vou perguntar para o meu irmão, por que ele contou a minha vida para o pastor? Por que ele fez isso? Eu chego na igreja agora, e ele contou tudo da minha vida, me contou como é que eu cheguei, como é que eu estou. Ele não precisava ter feito isso. Eu não entendi o poder do Espírito Santo. Eu não sabia como ele agia. Cheguei no meu irmão, falei para ele, por que você contou minha vida para o pastor? Porque você falou para ele. Ele falou, nem ele sabia que você estava vindo. Ficou sabendo agora. Eu falei, não pode. Como é que pode você chegar numa igreja que ninguém te conhece? O pastor chega e fala para você isso e isso. Eu não entendi o poder do Espírito Santo. Eu não entendia. Eu não imaginava o poder do Espírito Santo. Vai ouvindo o que é sentir na pele. E aí durante o culto eu estava com o pescoço duro, porque eu tinha acidentado, não estava virando para um lado nem para o outro. Então para me virar, eu virava tudo, não virava o pescoço. Não virava o pescoço. E aí acabou o culto. O pastor fez um apelo. Aquele que está com esse problema, vem à frente. Aquele que está com esse problema, vem à frente. Aquele que precisa disso, vem à frente. Aquele que precisa daquilo, vem à frente. Eu vou orar por vocês. Aquele que precisa daquilo, vem à frente. Eu estava ali no primeiro banco, cheguei para frente, falei, Deus, eu preciso de tudo isso que o pastor falou. Eu acabei com a minha vida, acabei com o meu nome. Estou sem moral em tudo quanto é lugar. E eu estou com vergonha de todo mundo. Estou arrebentado. Afastado do Evangelho, afastado do Senhor. Tudo isso que o pastor falou eu preciso. A única coisa que eu não preciso, que não me preocupa, é essa dor no pescoço. Porque isso vai passar. Isso é do acidente, é uma dor muscular. Daqui a pouco, meu pescoço vai voltar ao normal. Mas o resto tudo eu preciso. E o Senhor pode fazer da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, eu estou aqui. Agora eu não vou sair de perto do Senhor mais. Porque o Senhor me deu mais uma chance. Eu não morri. Então eu quero ficar perto do Senhor. Foi isso que eu pedi para Deus naquela hora. E o Espírito Santo estava naquele lugar, amém? Só essa dor no pescoço, não precisa. Isso vai sarar. E o pastor Ivanir, ele começou a orar, por uma coisa, por um pedido, para outra coisa, por outro pedido. Foi orando. E eu, amém. E aí ele falou assim no final da oração dele, em nome de Jesus. Aí eu já tinha até falado amém. Ele falou, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nesse pescoço e tira essa dor. Na mesma hora eu dei aquela arrepiada. Conhecedor íntimo do poder do Espírito Santo. Aquele cara que conhece o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz e o que ele tem poder para fazer. O que eu fiz naquela hora que ele falou aquela palavra? Espírito Santo, toca nesse pescoço. Eu olhei para o lado, olhei para o outro lado, e eu vi seu Josias, um senhorzinho. Ele andava meio morgado, de idade. Eu falei, deve ser para ele que o pastor está falando. A dor no pescoço deve ser no Josias. É o pescoço dele que está doendo.
É para ele que ele está falando. E aí, acabou a oração, ele só falou: toca nesse pescoço em nome de Jesus. Espírito Santo, toca nesse pescoço. Quando ele falou amém, eu estiquei o pescoço, balancei de um lado e para o outro, o corpo foi junto. Andei mais um pouquinho, meu pescoço estava duro. E eu falei, eu sabia que ele estava falando, deve ser do Senhor ali. Estava orando para o outro, porque o meu pescoço está duro ainda. E aí eu estava chegando na igreja aquele dia, primeiro culto. E aí eles foram me apresentar. Oh, esse aqui é o irmão do Jonas, Pai do Senhor. Ah, esse aqui é o irmão, Pai do Senhor. E eu lá com o pescoço duro. Cumprimentava uma pessoa e falava, meu pescoço está duro ainda. Comentava outra pessoa, meu pescoço está duro ainda. Não era para mim, não era comigo. Mas teve um momento que duas pessoas foram me dar a paz do Senhor junto. E aí chegou uma irmã daqui, outra aqui, e eu distraí, eu não sabia quem eu dava a paz do Senhor. Quando eu distraí meu pensamento, o vento entrou aqui, no calcanhar, subiu pelas pernas, subiu nas costas, e aquele frio, aquele vento, entrou no pescoço aqui, e saiu. Quando aquilo saiu, eu balancei o pescoço, e não estava sentindo nada. Eu senti na pele o poder do Espírito Santo naquela hora. Naquele dia o Espírito Santo, que eu não entendia, que eu não compreendia, eu comecei a perceber que ele sabia muitas coisas, que ele falava, que ele mostrava coisas para o pastor. Eu senti na pele. Eu senti na pele o poder do Espírito Santo. Então essa é a grande diferença de quando a gente está numa sequência de mensagens sobre o Espírito Santo. É saber quem Ele é. Depois que eu sei, se eu quero sentir na pele o poder dEle. Se eu quero ser ouvinte, ou se eu quero testemunhar do poder do Espírito Santo. Você que está nessa noite, você tem a oportunidade disso. Talvez você já tenha sentido na pele o poder do Espírito Santo. Talvez faz muito tempo. E se você for dar o testemunho, vai ser de anos atrás. Ou você nunca sentiu. Você só olha, você só ouve, e você fica pensando, será que é verdade? Será que é possível isso? Queria que você se colocasse de pé. O Espírito Santo nos surpreende. Ele muda a nossa vida. Eu senti na pele o Espírito Santo. Eu senti na pele o poder do Espírito Santo. E todas as manifestações do Espírito Santo que me incomodavam, todas as coisas que eu achava desnecessário, eu passei por isso. Eu mesmo nessa igreja que eu vi o Espírito Santo me curando naquela noite, instantaneamente. Quando eu via pessoas orando em língua, eu falava, ela não sabe para que está orando e nem para que serve. Ela está orando em língua, ela não está entendendo, os outros também não estão entendendo, para que serve? Eu via as pessoas caindo na igreja, eu falava, o pastor empurrou aquele ali. Ó, caiu porque o pastor empurrou.
Ah, caiu por causa disso. Eu chegava na igreja, eu via a pessoa pulando, e o pastor falava, manda fogo. E a pessoa pulando, eu falava, ah, que isso, gente. Que isso. Não precisa disso não. Para cultuar a Deus, não precisa não. Por que está pulando? Eu senti na pele. Tudo aquilo que eu achava desnecessário, eu acho que hoje é indispensável na minha vida. Tudo aquilo que eu achava que era bobagem, eu via os outros caídos, eu falava, Deus, se algum dia eu cair, eu levanto rapidinho. Caí, se eu ver que eu tô caindo, eu levanto na hora, eu não fico no chão não. Primeira vez que eu caí, o culto acabou, os outros indo embora, um passava perto de mim, só vi o pé passando. Pé para lá, pé para cá, o meu olho aberto, querendo mexer um braço, querendo mexer a perna, não estava levantando nada. Poder do Espírito Santo. Sentir na pele. Sentir na pele que Ele é real, que Ele é uma pessoa. E que Ele conhece a minha vida e a sua. Manda fogo. Manda fogo. Eu com a mão estendida, pastorando. Manda fogo aqui, Espírito Santo. Manda fogo agora. Eu com a mão ali falando, tem nada queimando aqui não. Tem nada queimando aqui não. Manda fogo no pé dele agora. Queima agora. Tem nada queimando aqui não. Tem nada queimando aqui não. E numa hora, eu falei assim, eu vou levantar o pé só um pouquinho. Só porque o pé está doendo, eu vou levantar um pouquinho. Eu levantei o pé um pouquinho, que eu fui abaixar e... fogo, manda mais. E eu tentando parar, pá. É assim. Quer conhecer o poder de Deus, do Espírito Santo? Libere para Ele te tocar. Abra o seu coração, fale com Ele, Espírito Santo, eu quero quebrar as barreiras do meu coração, da minha mente, aquilo que eu acho que é necessário, que não é necessário, eu abro o meu coração, toca na minha vida. Ele está aqui.